Bom, estamos vivendo numa época caótica, num mundo caótico, em situações caóticas. Isso podemos perceber à nossa volta. Mas o que mais me preocupa nessa bagunça, uma linguagem bíblica, profética, Babilônia toda, é a situação que nós, como cristãos, e a maioria dos cristãos, estão. Ou seja, será que as pessoas que se dizem cristãs, será que nós que nos dizemos cristãos, estamos vivendo uma vida de cristão de verdade? Será que estamos tendo alguma crise de identidade? Por que pergunto isso? Muitas vezes existe por aí a ideia que, sendo cristão, nada de errado pode acontecer conosco. Nada de errado deve acontecer. E aí vem a dúvida e a questão. Se algo de errado está acontecendo, é porque o seu relacionamento com Deus deve estar com problema. E aí vem a situação. Não é real isso. O cristão tem um histórico, não que sejamos masoquistas ou queremos sofrer por causa disso, mas o cristão tem um histórico, a vida cristã, a pregação do evangelho tem um histórico de sofrimento. Perseguidos, muitas vezes mortos, presos e ignorados por causa da pregação do evangelho. O evangelho, ele tem que ser pregado. E lógico, como você está pregando o evangelho, existe um inimigo que odeia esse evangelho. E ele fará de tudo para que nada ocorra. Isso, quando nós olhamos na televisão, aqueles programas cristãos, as falas, as pregações, é como se Deus não fosse Deus, mas um gênio da lâmpada. A história de Aladim, conhecido por muitos. O que acontece? Simplesmente você ora a Deus, ou esfrega a lâmpada, Deus surge e irá atender todos os seus pedidos. E Deus não é nosso empregado, Ele não é o nosso gênio, Ele não é o nosso mordomo. Pelo contrário, nós é que somos servos dEle. Estamos sujeitos a situações em que somos colocados muitas vezes. Quando meu filho era pequeno, uma história que minha esposa contava muito, que eu achava muito bacana. E até hoje, na história da Bíblia, é mais interessante. A história dos 3 amigos de Daniel que foram para a fornalha ardente. Deus não livrou eles da fornalha. Deus poderia ter agido de uma forma miraculosa lá, acabado com o rei, e eles não iam para a fornalha. Mas Deus permitiu que eles entrassem na fornalha. E uma coisa que eu acho bacana é que eles disseram antes disso. Eles não sabiam se seriam libertados ou não. Provavelmente saberiam, fogo queima, com certeza saberiam que iriam morrer. Mas uma frase deles, um versículo muito bacana, é que ele fala: se tivermos que morrer por causa de Deus, morreremos. Eles não sabiam que seriam libertos. Eles sabiam que morreriam em nome de Deus e por causa de Deus. E um milagre aconteceu. Não por causa dessa fala. Deus tinha trabalhos para eles, mas não morreram. Séculos depois, quando Cristo veio, e já foi depois crucificado, ressurreto e ido ao céu, muitos cristãos foram perseguidos na época de Nero e Calígula, e foram mortos, jogados na arena, usados como vela, mas praticamente esses aí não foram libertos. E são cristãos. E não abandonaram a fé por causa disso. Ser cristão não significa estar livre de problemas. Pelo contrário, muitas vezes ser cristão é procurar mais problemas. Na igreja de Tucuruvi, que eu frequentei há muitos anos atrás, assim que uma pessoa foi batizada, um adulto, todo mundo dando os parabéns, as bênçãos, os abraços. Chegou naquele momento, uma senhorinha foi abraçá-lo, estávamos logo atrás, foi até interessante. Ela deu os parabéns, mas falou: agora se prepare, os problemas virão. Eu fiquei meio indignado, mas ao mesmo tempo fiquei pensando, realmente, ser cristão, aceitar a Cristo, não é o mar de rosas. E mesmo que fosse o mar de rosas, as rosas possuem espinhos. E teremos que passar por ali. É uma situação muito importante sabermos que ser cristão não é ter uma vida tranquila. A única certeza é, lá no céu, sim. Na nova terra, sim. A felicidade eterna.
Mas enquanto formos cristãos, iremos ter nossos momentos ruins também. Vamos abrir as Bíblias e lá em Gálatas 6:17. Gálatas 6:17 é uma parte final. Paulo está se despedindo. E ele fala uma coisa muito interessante. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando somos cristãos, iremos carregar certas marcas. Paulo estava falando de todo o trabalho que ele teve. Paulo, um fariseu, que se tornou um cristão, um judeu que se preocupou com gentios, agora, por causa desse trabalho da pregação do evangelho, ele havia sofrido e iria morrer por causa disso. Quando eu falei uma vez com um rapaz que se dizia cristão, uma dessas minhas viagens que eu tinha, no caminho da empresa para o hotel, conversando, aí, não sei por que cargas d'água, falamos sobre um pastor que, trabalhando para a igreja, pregando o evangelho, acabou morrendo num acidente, trágico até. Esse pastor acabou pegando de frente, ou foi pego de frente, por um caminhão e morreu. Ele ficou aquela cara, e por que essa cara meio de decepção? Porque um servo de Deus não deveria morrer desse jeito. Eu questionei, os apóstolos muitos foram mortos, crucificados, foram decapitados, foram queimados, foram presos e assim por diante. Porque um pastor, que também é um servo de Deus, não teria uma morte trágica também. Bom que não tivesse, mas esse foi o caso. Temos a ideia muito estranha como cristãos de que, por sermos cristãos, a vida será tranquila. Não é bem assim. Pela visão humana, antes de Paulo se converter ao cristianismo, Paulo era uma pessoa bem-sucedida, ele tinha uma carreira pela frente, era um seguidor de Deus, entre aspas, ele cria em Deus, mas não aceitava Cristo, ele era eloquente, influente e tinha ideais muito nobres. Tanto que esses ideais foi usado para perseguir cristãos. Na visão divina, pelo contrário, faltava amor em Paulo. Ele também não tinha salvação, já que ele não cria em Cristo. Então ele já era uma pessoa derrotada. Não era bem assim. Reparem que o olhar humano e o olhar de Deus é difícil, né? O olhar humano, ele vê o exterior. E o olhar divino vê o interior. Quando ele conhece o verdadeiro Cristo, não aquele das lendas judaicas, na qual Cristo seria um cavaleiro, um guerreiro que viria para conquistar, acabar com os inimigos de Israel, e ali ele daria uma nova chance, um novo reino que dominaria o mundo. Não. Cristo veio como um sofredor. E quando ele conhece esse Cristo, a visão muda. Para a humanidade, Paulo tornou-se louco e fanático. Largou tudo para tornar-se um cristão. Abandonou sua carreira e envolveu-se com pessoas de caráter duvidoso. Ou seja, se envolveu com quem? Com gentios. Pessoas que não eram judias. Mas para a visão divina, foi algo maravilhoso. Por quê? Paulo foi atrás dos desprezados. Até hoje não esqueço na história bíblica, quando ele fala, os gregos que ficavam no pátio exterior, querendo se aproximar de Deus, entrar no templo para orar junto com os judeus, para poder falar com Deus diretamente ali dentro da sinagoga. Mas por serem gentios, por não serem judeus, eles ficavam no pátio externo. E a situação era muito ruim. E Deus falava que a casa dele seria uma casa de oração para todos os povos. E os judeus vedando a entrada dos gentios, que queriam conhecer a Cristo, queriam estar mais próximos. E Paulo consegue agora se aproximar desse povo para levá-los a Cristo, levar a mensagem. E tanto que esse povo cresceu. O número de gentios que aceitaram a Cristo foi enorme. Era um número que crescia cada vez mais. O que acontece agora? Vamos ver o que é então o contraste. O que acontece? Será que cristão tem que sofrer? Não que estou querendo pregar um evangelho masoquista. Tenho que sofrer para me sentir cristão. Não é isso. Mas temos que lembrar que Paulo, ao pregar o evangelho, passou por sofrimentos.
Pedro, João, outros passaram por sofrimentos. Nossos pioneiros da Igreja Adventista passaram por dificuldades. Pessoas hoje que pregam o Evangelho que passam por dificuldades. Aqui fala, vamos ver aqui. Um seguidor de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 11, 23 até 27. Lendo aqui, já imprimi o que eu tenho que ler aqui. Paulo faz a seguinte pergunta: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Paulo falando. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Paulo lutou com isso para pregar o Evangelho. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, ou seja, naufragando lá no meio do mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos. Muito mais. Perigos de salteadores. Perigos dos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre os falsos irmãos. Oh, coisa ruim, né? Em trabalhos e fadiga, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. E aí, quando algum de nós, ou quando nós mesmos passamos por alguma dificuldade, um irmão não me deu bom dia, um irmão não falou comigo, foi me negado alguma coisa, a pessoa abandona a igreja. É absurdo você ouvir essas coisas, mas eu testemunhei essa situação muitas vezes. Ah, não vou para a igreja porque fulano não me dá bom dia, não fala comigo. E às vezes eu pergunto, você foi falar com essa pessoa para saber o porquê? Às vezes a pessoa está com problema também. Nós muitas vezes olhamos só para os nossos problemas e esquecemos que as outras pessoas também têm problemas. A empatia muitas vezes nos falta. E é legal que eu trabalho numa escola que a frase principal, a palavra-chave é empatia. Você está muitas vezes bravo com o aluno não fez lição, o aluno entregou a tarefa, e você fica de cabelo branco, no meu caso vai caindo o cabelo, né? Aí você fica desesperado porque esse aluno não fez. Aí você fica bravo com ele não quer, não sei o quê. E a coordenadora fala, você já foi conversar com ele para saber por que muitas vezes ele não fez isso? E quando você vai lá, se reveste de empatia e se aproxima dele e pergunta o que está acontecendo. Dependendo da situação, ele se abre. E ele fala, meus pais estão se separando. Infelizmente, é a realidade de muitos alunos. Meu avô está doente e acamado. E você percebe que ele está falando de forma sincera, ele não está inventando uma história. E aí você deveria vestir, nós devemos vestir essa camisa também de empatia em relação a outros irmãos. Por que ele não está dando bom dia? Porque ele muitas vezes está de cara virada comigo. Por quê? Devemos saber. Nós, como cristãos, devemos ver que as outras pessoas também sofrem. Isso é uma coisa que faz muita falta na igreja muitas vezes. Esquecemos que, e agora com o distanciamento piorou mais ainda. Esquecemos de conversar com as pessoas, não podemos visitar as pessoas, não podemos conversar, dialogar próxima. Porque o olho no olho, você já sabe se a pessoa está passando dificuldade ou não. E aí que está o segredo. Agora, quando olhamos nesse momento, olhando vocês, e vocês me olhando através dessa câmera, não conseguimos ver muita coisa. E criamos aquela frieza, aquele distanciamento, não só físico, mas até muitas vezes sentimental mesmo. Bom, e o que acontece? Mas o que se prega no meio cristão é somente e nada mais prosperidade material. Se você está bem, você está com Deus. Se você não está bem, você não está com Deus. Aí nós sofremos, e isso contagia muita gente, inclusive a nós. Nós entramos na síndrome dos amigos de Jó. Jó estava sofrendo porque ele cometeu algum pecado? Com certeza não. Jó não havia, sendo ele pecador, mas ele não havia cometido um pecado. Ele não havia cometido um erro, mas estava lá sofrendo. Perdeu família, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo, perdeu saúde. E quase perde a esposa também. Estava lá sofrendo e chegam seus amigos, consolando, orando por eles, mas questionando. Jó, confessa o teu pecado. E Jó,
que eu fiz? E muitas vezes olhamos para as pessoas na igreja que estão passando por algum problema, e já essas conversas também muitas vezes são ouvidas. Ele deve ter feito alguma coisa. Ele deve estar feito alguma coisa, Deus deve estar castigando ele. E muitas vezes olhamos isso. Ou simplesmente, pessoal, é uma questão do mundo. O mundo tem seus problemas, o mundo já é ruim. Você simplesmente está sofrendo aquilo que o mundo está oferecendo. Problemas. Quem é que domina esse mundo? Esse mundo é muitas vezes dominado por Satanás. Quando Adão e Eva passaram de mão beijada, esse mundo para as mãos de Satanás, ele faz o que quer nesse lugar. Ele reina, pronta. Lógico que Deus controla, está no controle de tudo. Mas muitas vezes, quantas vezes pensando o seguinte, na alimentação saudável, uma pessoa que tem uma alimentação saudável desde a infância, contrai câncer com seus 40 anos de idade. Castigo divino? Alguma coisa de errada que ele fez? Ou simplesmente a consequência de vivermos num mundo de pecados? É assim que devemos tomar cuidado com esses pensamentos. Não culpar as pessoas por problemas. Não culpar as pessoas de que, você está longe. Conheço igrejas que, infelizmente, quando o membro perde o emprego, ele não frequenta mais a igreja, ele não pode, porque Deus o está castigando, e até ele arranjar um emprego, ele não pode voltar para a igreja. Conheci uma pessoa assim. Quando perguntei, e aí, como está indo lá? Eu não estou podendo ir. Não está podendo ir, por que aconteceu? É que eu estou desempregado. Como não posso devolver o dízimo, eu não posso estar na igreja. Somente quando eu estiver empregado de novo, eu tenho que devolver os dízimos atrasados. Situação absurda. Ser cristão não é pagar, não é, viver nesse jeito. Não é fazer, como posso falar? Ser salvo pelas obras. Ser cristão é aceitar a Cristo e viver como Ele. Se você é cristão, você não precisa se sacrificar. Cristo já fez isso por nós. Outra frase muito conhecida. Cristo morreu na cruz para nos salvar, não para nos livrar do sofrimento. Deixa bem claro isso. Quando você está sofrendo, Cristo não estava lá na cruz, ele sofreu para ficarmos livres do sofrimento. Ele sofreu para nos livrar da perdição, para nos livrar da morte eterna. E nada mais. Cristo não sofreu na cruz para poupar de sofrimentos e tristezas. Ele sofreu para nos salvar de morte do pecado. O seu sacrifício foi para que não morrêssemos eternamente e para nos dar a vida eterna. Foi para isso. E a vida eterna não vai ser aqui na terra. Ou melhor, será na terra renovada. Mas não nessa terra estragada, deturpada, triste, arrasada. Apesar de ainda termos algumas coisas bonitas a serem admiradas. Mas esse mundo ainda não chegou ao fim. Mas quando chegar, ele será restaurado. Ele terá que ser que nem ouro refinado. Para ter um ouro refinado tem que ser queimado, derretido. E assim vai ser com a terra. Hoje muitos cristãos agem igual aos amigos de Jó. Se um irmão está passando por um problema, algo de errado ele fez. Deve ser porque está orando pouco, deve ser porque não lê a Bíblia, deve ser porque não devolve o dízimo, etc. Ou seja, se tem problema, está longe de Deus. Será que é isso? Imagine os apóstolos. Os apóstolos, eles morreram, como já falei, foram torturados, foram mortos, decapitados, foram crucificados. Eles estavam longe de Deus? Não, eles morreram por causa de Deus. O sofrimento pode ser apenas uma ação do mal que há na terra. Querer viver bem nesse mundo é correto, mas o foco é viver eternamente na nova terra. Portanto, não devemos esperar que tudo dê certo nesse mundo. Quantas vezes fizemos? Eu achei engraçado que para 2020 fizemos um monte de planos em 2019. Você pensou, vou terminar meu ano, vou prestar vestibular, vou entrar na faculdade, vou sair da faculdade, sei lá o que vai acontecer, um monte de coisa. O que aconteceu em março? Tudo mudou. Todos os nossos planos foram por água abaixo de uma hora para outra. Empresas que abriram há pouco tempo se fechando. Empresas tradicionais se fechando. Pessoas perdendo emprego, passando fome e assim por diante. Nossos planos. O que nós fizemos de errado para sofrer isso? Muitos não fizeram nada. Simplesmente estamos no mundo de pecado. E esse mundo de pecado tem seus reveses. Deus está cuidando dos seus? Com certeza. Quantas pessoas cristãs morreram por causa dessa doença que está aí?
Ah, mas não devia porque ela era cristã. Deus está muitas vezes até poupando o sofrimento dessas pessoas para o que virá pela frente. Não sei. Pode ser pior do que nós temos em 2020, quem sabe? Talvez melhore um pouco. O que não podemos é contar com esse mundo. Temos que contar com quem? Com Deus. E aqui ainda fala. Muitos cristãos fazem do versículo de Filipenses 4,13 o seu grito de guerra. Ele é bom para a motivação, mas fora do contexto, olha o que acontece. Filipenses 4,13 fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Legal. Já que eu posso tudo em Cristo e eu sou um cristão, vou comprar uma Ferrari, vou me endividar, mas eu vou conseguir ter essa Ferrari. Deus vai dar um jeito. E muitas vezes, eu estou exagerando, com certeza, mas pessoas que se metem em problemas porque usa essa frase como um amuleto da sorte. Mas fora do contexto, se você ler Filipenses 4, de 11 a 13, você entenderá o contexto que Paulo escreveu isso. Olhem aqui. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Resumindo, se você pegar no contexto, posso suportar qualquer problema em Cristo que me fortalece. Esquecemos desse detalhe. É a questão do contexto. Suportar as dificuldades, vencer as dificuldades, desde que eu esteja em Cristo, aquele que me fortalece. Não é se endividar, não é ganhar bens. O mundo materialista ocidental que vivemos foca nisso. Ser cristão é ter bens. E olha que igrejas são repletas, né? Ser cristão é conseguir as coisas. Você devolve, Deus te dá. E até pregadores que falam que você tem que exigir. Se você devolver o dinheiro, você pode exigir de Deus o que você quiser. Deus não é meu empregado. Deus não é meu servo. Pelo contrário, eu sou o servo de Deus. Deus é meu Senhor. Eu até acho legal na UCB, quando nós falamos sobre mordomia, deixe Deus ser Deus. É a única situação que devemos viver bem. Devo ser masoquista por causa disso? Não. Devo andar de cabeça baixa por causa disso? Não. Devemos, pelo contrário, ser alegres e estar felizes com o que temos também. Não é errado lutar para uma vida melhor, mas podemos ser felizes porque sabemos que no final de tudo, aquilo que é bom vai acabar um dia, aquilo que é ruim vai acabar um dia, mas quando Cristo voltar, teremos a felicidade eterna. Não teremos um problema, não teremos a morte, não teremos choro, não teremos doença, não teremos a Covid, seja lá o que vier pela frente. Teremos alegria, apenas 100% de alegria. E aqui no final, poder falar o que Paulo falou no final, quando ele escreveu a carta de 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Não é amar o mundo, não é amar as coisas, não é amar a pessoa, mas amar a vinda de Cristo. Não há nada de errado em buscar felicidade, ter algo bom e viver bem, mas apegar-se a isto que é o grande problema. Pois quando isso que você buscou, se apegou, vai-se embora, acaba, isso lhe traz frustração, lhe traz desânimo. E você não sabe a quem recorrer. Por quê? Se apegou àquilo que você tinha e esqueceu de Deus. Aí vem a frustração. Achei legal um parágrafo que um editor da revista Adventista colocou. E ele fala o seguinte, eu não lembro o nome dele, mas fala o seguinte: ninguém está afirmando aqui que a vida cristã deve se resumir a choro e lamentação. Mas é importante enxergar o sofrimento como uma parte historicamente e conceitualmente fundamental para o cristianismo bíblico. Porque pregar o evangelho vai gerar perseguição, vai gerar problemas. Não dá para se fugir dessa condição, mas compreender
como orienta Paulo, lá em Romanos 8,18. Porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que está reservado para nós não podemos nem imaginar, nem sonhar, por mais que nossa mente seja criativa, por mais que algum diretor hollywoodiano possa criar algo fantástico, não chega perto daquilo que Deus reservou para nós que aguardamos a sua vinda. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos guardar de nos perdermos. Que Deus possa nos fortalecer e nos animar com a sua santa volta. E que possamos orar constantemente para que isso aconteça o mais rápido possível. Para que o sofrimento, para que a dor, para que a tristeza não faça mais parte da nossa vida. Isso não deve ser natural. Não é à toa que choramos quando alguém se vai. Não é à toa que choramos quando alguém morre. Porque isso não foi colocado em nosso coração. Deus nos criou para termos vida eterna. Infelizmente, por uma rebeldia, uma desobediência, temos que passar por essa tristeza. Que Deus possa nos abençoar.